E aí, pessoal do bem, tudo na paz, na tranquilidade por aí? Espero que sim, viu? Prepare o seu bolso, viu? Se você acha que as coisas estão caras, vão ficar ainda mais caras ainda. Você ouviu o que andou dizendo por aí o Paulicho Guedes, o Paulo Guedes, o assassino da economia brasileira? Eu não sei como, rapaz, um bolsonarista não se revolta quando sai tanta merda da boca desses caras. O problema não é a merda que eles falam, é as merdas que eles fazem. Porque as merdas que eles fazem refletem no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa economia, enfim, em tudo. Ouça o que disse Paulo Guedes, até se puder colocar aí na legenda aí eu agradeço, mas eu vou ler aqui, mas coloca aí pro pessoal ver aí, ó. Qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara? O Paulicho Guedes, o assassino da economia brasileira, disse o seguinte, fez a seguinte pergunta, aliás, ele não disse, ele fez uma pergunta. Qual o problema da energia ficar um pouco mais cara? Questionou o Paulicho Guedes. Perguntou, né, o Paulicho Guedes. É verdade. Prepare porque a bandeira vermelha vem aí. Bandeira vermelha 3. Se você acha que a energia está cara em 2021, prepare o seu bolso para 2022. E além de termos uma energia caríssima, ainda estamos correndo o risco de ficar sem energia. Tudo por culpa de um governo incompetente. O governo bolsolixo genocida, além de ser um governo assassino, que já levou quase 600 mil pessoas à morte, esses camaradas não investiram nada na energia elétrica. E corremos um grande risco de não termos energia, além de pagarmos muito caro. A previsão do governo genocida é aumentar a energia, a conta da energia elétrica em 16% em 2022. E Paulo Guedes, né, o assassino da economia brasileira, questiona qual o problema da energia ficar mais cara. Para você nenhum, né, Paulo Guedes? Afinal de contas você custa uma fortuna para os nossos bolsos todos os meses. Você e seu governo assassino da economia brasileira, vocês custam uma verdadeira fortuna para todos nós. Então, para você, não tem nenhum problema se a energia ficar mais cara. Mas e o assalariado, Paulo Guedes? E o cara que é obrigado a viver com salário mínimo? E o cara que é obrigado a viver com auxílio emergencial? Será que para esse cara não tem nenhum problema, para essa família não tem nenhum problema a energia ficar um pouco mais cara? Né? É muito fácil as pessoas falarem determinadas coisas, mas as aberrações desse assassino da economia brasileira, o Paulicho Guedes, não para por aí. Guedes diz mais. Guedes diz que conta de luz deve subir. Não adianta ficar chorando. Não adianta ficar chorando, porque conta de luz vai subir. Segundo o ministro assassino da economia brasileira, o Paulicho Guedes, né, novo aumento da bandeira tarifária. Se você já está economizando e a sua conta de luz está nas estratosferas, então prepare o seu bolso aí, porque o Paulo Guedes já disse, o Paulicho Guedes já disse, não adianta chorar, porque a conta de luz vai aumentar. E ainda corremos um grande risco de não termos energia elétrica nos próximos meses. Gente, o que nós estamos vivendo no Brasil é uma coisa inacreditável. O Paulicho Guedes, o assassino da economia brasileira, é o pior ministro da economia de todos os tempos do Brasil. Não existe na história do Brasil, não existe. Você pode pesquisar, pode procurar.
Não existe na história do Brasil um ministro tão ruim na economia como Paulo Guedes, o Paulicho Guedes, esse assassino da economia brasileira. Realmente o governo genocida do Bolsolixo é o governo do retrocesso. Só que de um retrocesso pior do que já tivemos. Se você parar para analisar a história do Brasil, a gente pode voltar rapidão lá no governo Fernando Collor de Mello, no governo Itamar Franco. Naquela época, as coisas aumentavam todos os dias. Verdade. Todos os dias você ia ao supermercado e as coisas aumentavam todos os dias. Gasolina, alimentação, enfim, luz, água, todos os dias aumentavam lá no governo Fernando Collor de Mello e no governo Itamar Franco. Os dias de hoje do governo lixo, as coisas também estão aumentando todos os dias. Só que tem uma diferença. Naquela época do governo Fernando Collor de Mello e do governo Itamar Franco, o salário também era corrigido todos os dias. O salário aumentava todos os dias. Então vejam, lá naquele governo do Fernando Collor de Mello e do governo Itamar Franco, as coisas aumentavam todos os dias, mas o salário também aumentava todos os dias, porque era corrigido por um negócio que eles inventaram lá chamado URV. O URV corrigia todos os dias o salário do trabalhador. Isso lá naquele governo do Fernando Collor de Mello e de Itamar Franco. Só que nos dias de hoje, as coisas aumentam todos os dias e o salário do trabalhador está congelado. Congelado. Pior do que está congelado é o governo assassino do Bolsolixo genocida e do Paulicho Guedes autorizar as empresas a reduzir o salário do trabalhador. Vejam a loucura. Gente, quando você acha que a humanidade vai progredir, que a humanidade vai crescer, parece que a humanidade regride. Ela regride. Mas há tempos que não existiam. Lá naquele governo Fernando Collor de Mello e no governo Itamar Franco, as coisas aumentavam todos os dias, o salário aumentavam todos os dias. Havia uma compensação salarial pelos aumentos que você tinha. Nos dias atuais, 2021, no governo lixo do Bolsolixo genocida, na administração da economia brasileira do Paulicho Guedes, o assassino da economia brasileira, nos dias atuais, as coisas estão aumentando todos os dias, todos os produtos, gente. Não existe um produto que não aumente todos os dias. Água, luz, gás, alimentação, produtos que você compra para sua casa, tudo aumentam todos os dias. Só que na outra ponta, o governo, ao invés de dar uma compensação salarial, uma compensação de ganho para o consumidor, o governo ordena que as empresas reduzam o salário do trabalhador. Virou meu mantra falar isso. Mas o brasileiro já foi mais inteligente. Eu também não posso esperar muito de um povo que aceitou de braços cruzados uma reforma da Previdência onde só o povo foi punido. Eu não posso. Em hipótese nenhuma, eu posso esperar muita coisa de um povo que aceitou de braços cruzados uma reforma da Previdência, onde os políticos e os militares que hoje estão na política ficaram fora da reforma da Previdência. Os políticos e os militares aprovaram a reforma da Previdência, a qual eles ficaram de fora, e só o povo vai pagar por essa reforma da Previdência mais cedo ou mais tarde. O povo aceitou de braços cruzados. Não dá para esperar muito. Mas como diz Paulo Guedes, não adianta chorar, porque a conta de luz vai aumentar. Um grande abraço para você e até uma próxima.
Antes de eu ir embora, eu queria entender o que passa na cabeça de um ser humano, porque os caras estão programando uma manifestação a favor do bolsolixo genocida, a favor do Paul Lixo Guedes, o assassino da economia brasileira, vão às ruas para pedir a soltura. Ouçam, gente, o absurdo que eu tô ouvindo, eu não acredito, cara. Os bolsonaristas vão às ruas para pedir a soltura de Roberto Jefferson, um dos maiores criminosos desse país, um dos maiores bandidos desse país, Roberto Jefferson. E os bolsonaristas estão prometendo quebrar o Congresso, quebrar o Supremo Tribunal Federal, quebrar o Brasil pela soltura de Roberto Jefferson. Eu não acredito nisso, mas é a pura realidade. Os bolsonaristas que gritavam justiça, fim da corrupção, lugar de bandido é na cadeia, agora esses mesmos bolsonaristas vão às ruas pedir a soltura de um dos maiores criminosos desse país. Roberto Jefferson é um dos pais do Mensalão. Roberto Jefferson é um dos pais do Mensalão. E os bolsonaristas, que estão com os bolsos cheios, porque bolsonarista não está sentindo essa inflação, bolsonarista não está pagando caro pelo combustível, bolsonarista não está tendo redução salarial, né? Bolsonarista não está ficando desempregado. E esses camaradas, esses bolsonaristas, vão tudo às ruas pedir pelo governo Bolsonaro, pedir pelo Paulo Guedes, o assassino da economia, e vão pedir a soltura de Roberto Jefferson. Realmente, o ser humano já foi mais inteligente.